Intimidade com o Pai. João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Vamos orar? Eu vou orar. Eu vou orar e eu vou orar. Senhor Deus, nessa manhã, eu me coloco aqui na Tua presença para clamar ao Senhor. Para que o Senhor desça, porque na verdade o Senhor bate a minha porta nessa hora. O Senhor quer ter um encontro real e verdadeiro comigo. E eu sei que a Tua palavra diz que o Senhor me amou independente de quem eu seja, de como eu estou. E hoje eu estou aqui, Pai, na Tua presença para clamar ao Senhor, para orar ao Senhor e te pedir. Vem de encontro aos nossos corações, vem de encontro às nossas necessidades, porque o Senhor conhece cada uma delas. Neste momento, o Senhor pode estar encontrando pessoas com ansiedade, depressão, lutas financeiras, divórcio, luto. Pai, vai de encontro ao coração de cada irmão. Neste momento, eu quero falar com esses irmãos sobre interceder. A intercessão que renova, que muda, porque o céu se abre quando você ora. Então, nessa manhã, eu quero estar aqui falando sobre o amor de Deus. Esse amor que se deu, que se doou, que desceu até nós. E eu quero falar de uma coisa muito importante, de intercessão, de oração, de... Marisete, por que de intercessão? Porque eu tenho pedido oração, eu tenho pedido que os intercessores orem por mim, porque é muito tempo, eu estive no Ministério de Intercessão, eu estou no Ministério de Intercessão e eu sei que Deus escuta a oração. Então eu quero que hoje, nessa manhã, você lembre dessa palavra. João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Eu a vós amei. Permanecei no amor de Deus, porque é só Ele que pode nos socorrer. A intercessão leva a Deus aquela dor que nós estamos sentindo pelo outro. E Deus move o céu ao favor das nossas orações. Então, quando você ora, como essa música fala, tu se revelas a mim, o Senhor quer intimidade, o Senhor quer entrega, o Senhor quer amor. E eu ouvi também do Luciano Subirá, eu fui avisada aqui pelo Instagram sobre a música que não pode estar tocando e que eu teria que concluir, mas eu vou desligar esse louvor, né? Mas nós vamos continuar em oração. E a palavra de Deus diz hoje para você, eu vou pegar aqui o Café com Deus Pai, que é o devocional, mas eu quero que você lembre dessa palavra. João 15:9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no amor do Pai. E aqui, hoje, dia 20 de setembro, quem permanece em Jesus sempre gera e compartilha bons frutos. Amados, através da intercessão, da oração, eu ouvi uma pregação também ontem do pastor Hernandes, que ele falava sobre a intercessão das mães. Nós precisamos orar pelos nossos filhos, nós precisamos clamar pela vida deles, porque a oração das mães protege, reveste os nossos filhos contra Satanás. Então, nessa manhã, eu quero que você entenda que só há transformação através da oração. Deus, nesse mês de setembro, Ele me despertou. Por quê? Marisete, o que está acontecendo no mês de setembro? É um mês que combate a saúde mental. Que combate, que informa sobre a saúde mental. É o Setembro Amarelo, que vai falar sobre suicídio, depressão, ansiedade, as doenças da mente. E, amados, eu quero falar para você,
A minha vida inteira eu orei, eu falei com Deus, eu me entreguei ao Senhor, estive na presença de Deus, só que eu preciso buscar mais, eu preciso me entregar mais na presença dEle, eu preciso ter intimidade com Deus, eu preciso entender que as circunstâncias são superficiais, que o Senhor é o Deus da minha vida, o Deus da minha casa, o Deus da minha família. Então eu quero que você neste momento compartilhe essa live, para que os irmãos possam estar ouvindo e entender que quem pertence a Jesus sempre gera e compartilha bons frutos. Porque mesmo no meio da dor, Jesus está lá. Mesmo na ansiedade, entrega tudo a Ele. Eu tenho buscado entregar para o Senhor toda a minha ansiedade, todas as minhas preocupações, tudo que eu tenho passado. Marisete, o que é que você tem passado? Muitas lutas de ansiedade, muitos desafios, e Deus tem falado comigo, e eu quero que Ele fale com você também. Eu quero que você se coloque na presença de Deus para que Ele responda às suas orações, o seu clamor. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante, como o Luciano Subirá falou. Você não se preocupe. O Senhor já desceu. Ele já desceu para estar comigo. Ele já desceu para estar com você. Ele só quer que nós busquemos intimidade com Ele. Porque, amados, não tem sido fácil, mas se eu e você buscarmos intimidade com o Senhor, se nós obedecermos a palavra de Deus, como está lá em Romanos 12, 2, que diz assim, não vos conformeis, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que Deus quer de nós? Que nós não nos conformemos com este mundo, porque o mundo jaz do maligno, mas que eu e você nos colocarmos em oração, intercessão, intimidade com Deus, Ele vai transformar a nossa mente. Nós temos que levar ao Pai tudo que nós estamos passando. Ele já sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Deus é Pai. Mas muitas vezes, eu também, eu estou falando de mim, eu me considero órfã de Pai. Eu sei que eu tenho um Deus que é Pai, e Ele vai ouvir o meu clamor, Ele não vai, eu não sou rejeitada. Deus me libertou, Deus renovou a minha vida, Deus transformou a minha história. E eu preciso cada dia mais crer, me aproximar desse Deus que transforma. E Ele fala, transformai a vossa mente, porque a guerra é mental. A guerra é na mente. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. E se nós não estivermos em oração, intercessão constante na presença de Deus, é isso que Ele vai fazer. Deus não quer que que a gente não tome nenhuma decisão sem ouvir a voz de Deus. Então, para isso, o que nós temos que fazer? Buscar o Senhor, porque aquele que busca, acha. Aquele que bate, a porta vai abrir. Deus vai ouvir o nosso clamor. E, amados, eu quero hoje orar por libertação da ansiedade, libertação da depressão, cura de alma. Porque Deus quer nos curar, porque Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas o mundo tá aí, o mundo tá cheio de depressão, mas nós somos de Cristo. E Cristo é cura, Ele já nos curou. E eu tenho buscado essa cura. Eu falo, Deus, eu estou aqui na Tua presença, eu sou Tua filha, Pai. Eu sou filha amada do Senhor, eu sei quem eu sou, eu sei a minha real identidade. Me liberta, me cura, me transforma. Porque a transformação do nosso eu, sabe? A transformação nos leva ao destino que Deus quer. E eu quero nessa manhã clamar a você para interceder.
interceder, orar, clamar, porque a oração nos leva a ter intimidade com Deus, a oração nos leva a estar na presença do Pai, a oração nos leva ao encontro dele, a oração nos leva, a oração nos coloca na presença dele, a oração vai nos levar a viver o que Deus tem para nós. A oração de um justo chega aos céus e abre os céus. Abra os céus. A palavra dele fala, ora, e o céu se abrirá. Deus ouvirá do céu e ele vai responder às nossas orações. Então nós precisamos clamar. Mas eu te peço nessa manhã, clame pela sua casa, pela minha casa. Ore pelos seus filhos, pelo seu casamento. Não desista de orar. Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Vida em abundância. Então, compartilha e vamos juntos orar e clamar, porque só a oração vai cada dia mais nos colocar na presença do Pai e vai nos levar ao encontro dele para que haja de verdade salvação, libertação, cura. E eu sei que o Senhor, ele quer falar conosco. E eu estava ouvindo o pastor Kleber, né? Ele é um homem que fala muito de intercessão, Luciano Subirá, e ele falou assim, declare o que você quer viver. A palavra de Deus te manda declarar nessa manhã. Eu sou forte e corajosa, eu já venci porque Cristo morreu por mim e ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já levou sobre ele todas as nossas enfermidades. Então, Marisete, eu não tenho mais enfermidade? Não. Cristo já levou, confirma isso na sua mente, dê uma ordem para sua mente nessa manhã. E eu quero ler aqui, 2 Coríntios 10, 4 e 5. 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Amados, leia essa palavra, 2 Coríntios 10, 4 e 5, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Deus, ele nos dá força, nos dá coragem, nos dá vigor. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade com ele para que nós possamos viver o que ele tem para nós. Então, o Pai quer ter um encontro com você nessa manhã. Ele quer morar dentro de você. O Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Nós precisamos orar, interceder, clamar ao Senhor para que ele nos entregue. Não, ele já nos entregou tudo que é nosso. Ele já nos entregou tudo que é para ser meu e seu. Porque o que nós precisamos fazer? Nós precisamos permanecer em Deus. Permanecer. Quem permanece em Jesus sempre gera. Então, é a intimidade, é o encontro com ele todos os dias, é a oração, é a intercessão. E nessa manhã eu quero orar para que nós possamos estar. Eu tenho um tempo, falei que ficarei aqui 30 minutos, será só 30 minutinhos. Então, a nossa oração nessa manhã é que você tem sim um grande potencial de ser uma intercessora, uma ajudadora, uma mulher forte, corajosa, um homem digno, forte e corajoso, como Jesus escolheu muitos na Bíblia. E ele não estava pronto, mas Deus os preparou para a vitória. E ele nos prometeu, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Então eu sei que ele está comigo nessa manhã. E eu quero ler para você aqui o Café com Deus Pai, que diz, você tem um grande potencial. Outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60, até 100 por um.
Está lá em Marcos 4:20. E eu quero ler só um pedacinho. Por isso, quando você vir uma árvore grande, uma grande árvore, dando fruto, lembre-se que foi de duas coisas. Primeiro, que de algum modo ela foi levada para aquele lugar com uma semente. Como uma semente. Segundo, antes de tornar-se aquela árvore grandiosa que é hoje, essa árvore, ela foi uma árvore pequena, mas carregava algo grande dentro dela, no seu interior. Entenda isso, pois cada um de nós carrega o DNA de Cristo, o DNA extraordinário de Cristo. Nós somos filhos amados dele, ele nos gerou e na nossa geração ele já planejou tudo para nós. O projeto do Senhor não falha, não vai falhar. Não vai ser no meio da dor, não vai ser no meio dessa luta, dessa ansiedade, desses desafios que eu estou vivendo, que eu vou morrer, porque o Senhor tem planos para mim. Eu tenho o DNA de Cristo, você tem o DNA de Cristo. Você só precisa crer e orar e clamar e ter intimidade com o Pai. Ainda que você não enxergue seu potencial, Deus Pai já o conhece. Mas o fato é que existe o terreno ideal para você se desenvolver. Quando estamos distantes de Deus, não damos frutos. Pois o necessário para crescermos e vivermos é permanecer, vivermos plenamente o nosso propósito, está juntamente enraizado no Pai. Em minha vida, ele fala, foi assim. Enquanto eu não conhecia Cristo, estava no solo errado, longe do propósito e sem dar frutos. Mas quando me entreguei a Jesus, passei a dar frutos que antes nem sequer imaginava ser possível. Entende que você pode se tornar uma grande árvore frutífera? Mas saiba que, se você não estiver com as raízes em Deus, não viverá o propósito para o qual nasceu. A partir de hoje, entregue-se totalmente ao Pai. Eu estou falando para mim. Viva de acordo com a vontade dEle. E então você dará frutos de forma tão abundante que abençoará não apenas você mesmo, mas todos que estão à sua volta. Amado, uma árvore. Eu estava vendo o pastor Kleber mostrando ontem lá em Zurique, que ele estava, um pé de maçã, com várias maçãs. Não alimenta só uma pessoa. Quando você começar a gerar os frutos que Deus quer que você gere, na oração, na intercessão, na entrega, na intimidade com Ele. Ei, Deus quer você como você está aí. Ah, Marisete, eu preciso sarar. Não, Deus é cura, Ele vai te curar. Ele vai me curar. Ele vai nos libertar dessa ansiedade. Ele vai nos libertar, Ele vai nos tirar. Eu vou no encontro face a face semana que vem com Deus. Eu vou fazer o curso de intercessão com a pastora Isanete. Eu estou buscando em Deus, eu estou buscando mais e mais intimidade com Ele para viver o que Ele tem para nós. Mas eu quero te pedir nessa manhã, para que você se torne um intercessor. Marisete, eu não conheço Bíblia, eu não oro, não, eu estou falando de entrega a Deus. Se achegue a Deus, se achegue ao Pai, fale com Ele. Você não é órfão, você tem um Pai. Se entregue ao Senhor. Hoje Ele vai quebrar toda rejeição, Ele vai quebrar toda maldição, Ele vai fazer cair por terra todas as dores. Essa ansiedade vai sair, porque Deus é Deus e Ele diz, não sejais ansiosos por coisa alguma. Mas Ele diz também, estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira,
assim também vós, se não estiver em mim. Ei, eu sou a videira verdadeira, vós é as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Está lá em João 4 e 5. E se vós, no 7 diz, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Ei, ser discípulo é ser filho, é imitar o Pai. Marisete, eu não sei orar oração bonita, não interessa. Se coloque em intercessão, ore nessa manhã. E eu quero orar novamente, eu quero falar, Senhor, eu estou aqui na tua presença nessa manhã. Eu quero clamar ao Senhor pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por todas as pessoas que ouvirão mais tarde essa oração. Eu me coloco aqui como intercessora, a mim, da minha casa, orar pelos meus filhos. Senhor, eu te levo nessa manhã a vida dos meus filhos ao teu encontro. Eu entrego, Senhor, a vida deles ao Senhor. Acampa os seus anjos ao redor deles. Que caia por terra toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer enfermidade da alma, do corpo. Pai, em nome de Jesus, não é no nome da Marisete, é em nome de Jesus eu clamo ao Senhor nessa manhã. Vai de encontro à dor daquele que está passando por luto. Vai de encontro, conforte, consola, passa o seu bálsamo, Senhor, nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, eu levo a mãos à minha cabeça e te peço, cura toda ansiedade, toda depressão, toda guerra que está acontecendo na mente, porque a guerra é mental. Então, Pai, cura nessa manhã. Cura nessa manhã, que haja cura de mente, Pai. Entra na minha mente, renova a minha mente, transforma a minha mente. Eu quero me sentir renovada, libertada. Eu quero libertação nessa manhã, transformação de vida, de destino. Pai, em nome de Jesus, eu intercedo pela minha vida, pela minha casa, pelos meus filhos, pelos meus irmãos nessa manhã, pelas minhas irmãs que vai ouvir essa oração. Amados, coloque a mão na sua cabeça e ore, clame, Senhor, leve de encontro a tudo que eu preciso viver nessa manhã. Que o Senhor venha de encontro ao meu coração, que o Senhor toque do alto da minha cabeça as plantas dos pés e que caia por terra toda enfermidade, todo mal, toda seta, toda arma preparada contra você não prosperará. A palavra de Deus diz lá em Isaías, toda arma forjada contra ti não prosperará, e aquele que se levantar contra ti em juízo, você o condenareis, porque essa é a herança dos filhos do Senhor. Então, nessa manhã, Pai, nós clamamos ao Senhor que nenhuma arma forjada contra nós vai prevalecer. Nenhuma arma forjada contra a minha casa, contra a minha família, contra a sua família vai prevalecer, porque o Senhor é o Deus que nos guarda. O Senhor é o Deus que desceu para habitar em nós. Eu sou filha amada, não filha rejeitada, não sou órfã. Então, Senhor, nessa manhã, eis-me aqui, tua filha amada, Marisete, para orar, para interceder pela minha casa, pela minha família, pelo meu esposo, pela minha vida, para que caia por terra, do alto da cabeça, a planta dos pés, toda enfermidade em nome de Jesus, que caia por terra a ansiedade, que caia por terra essa vontade aí que muito está tendo de tirar a sua vida nesse mês de setembro. Cura, Senhor, quantos laboratórios, quantas clínicas lotadas de pessoas com depressão, vai curando, vai lavando, Pai, do alto da cabeça as plantas dos pés. Deus cura, tira da mente, restaura a nossa mente, como a tua palavra diz lá em Romanos 2:2, renoveis a nossa mente, Senhor, renova, Senhor, nessa manhã, renova, Senhor, a nossa mente. Ei, eu quero te pedir nessa manhã, interceda, se aproxime de Deus, porque Ele está aí, Ele desceu, Ele quer fazer morada no seu coração, Ele quer estar do seu lado, Ele quer caminhar contigo, Ele já falou, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Então não temas, não tenha medo, Ele vai te pegar pela mão direita nessa manhã.
Desculpa. E vai te levar em direção ao seu propósito. Ao seu propósito. Deus tem algo a fazer em sua vida. E os planos de Deus não vai se frustrar. Então se aproxime mais e mais de Deus. E o inimigo vai fugir de você. Toda arma forjada contra mim, contra a minha casa, contra a minha família, contra a sua família não prosperará. Porque o Senhor, Deus dos exércitos, está acampando agora anjos do Senhor ao teu lado. Anjos do Senhor ao teu lado, com espada de fogo, deu ordem aos seus anjos para te socorrer. E nessa manhã, Pai, eu quero te pedir, como está escrito, declarando a tua palavra, como está escrito lá em Salmo 91:15, que no dia da angústia eu clamarei ao Senhor e o Senhor descerá pessoalmente para me socorrer. Que nessa manhã o Senhor venha pessoalmente nos socorrer, Pai. Socorre o teu povo, socorre a minha casa, a minha família, socorre essas famílias, Pai, que precisa de Ti nessa manhã. Vai de encontro ao coração de cada um deles, ó Senhor, porque o Senhor é o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que renova, o Deus que faz milagres. Então, nessa manhã, eu te peço em nome de Jesus, que haja milagre, que haja cura, que haja libertação e que haja salvação para a honra e glória do teu nome. Porque não é para o meu, é para o seu nome. E eu, amados, quero falar para você mais uma coisa. Diga amém. Eu recebo essa oração. E comece a declarar. Comece a declarar. Como está escrito. Ei, lá em João 15:7. Ah, Marisete, como assim? Lá em João 15:7. Eu vou ler o 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito, e vos serás dado. E nisto é glorificado meu Pai, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. E o 9 diz, como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Mas permanecei no amor de Cristo, que é o melhor lugar para estarmos. E a palavra de Deus lá em Isaías 41:13 diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Quem vai nos ajudar nessa manhã, nesse sábado glorioso, é o nosso Deus, o Senhor dos exércitos. Ele está aí levantando e cuidando de você. E no 10 fala assim, ó, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ei, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele nos deu uma palavra e a palavra dele não volta vazia. Declara, eu sou sustentada pelo Deus de Israel. Eu sou sustentada pelo Deus Todo-Poderoso. Nenhum mal pode contra a minha vida. Nenhum mal pode contra a minha casa. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. E será envergonhado e confundido todos que se levantarem contra mim. Ei, tornar-se-ão nada. E os conceder, lembre-se bem, é a palavra do Senhor, declare, eu sou próspera, eu sou forte e corajosa, eu sou filha amada do Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, me chama pelo nome, ele tem o meu nome escrito na palma das suas mãos, e ele vai fazer. Ei, a todos os que estão chamados pelo nome, eu os criei para minha glória, e eu os formei e eu o fiz. Assim diz o Senhor, lá no Isaías 43. Deus resgata você nessa manhã. Deus resgata você, Deus me resgata. Deus tira da minha mente. Ei, ele vai renovar. Ele te pede renovar e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não vos conformeis com este mundo,
ore, interceda, clame ao Senhor pela sua casa, clame ao Senhor pela minha casa, clame. Deus nos chama para nos tornarmos intercessores, para orar pelos amigos, para orar por alguém. Deus te levanta nessa manhã como intercessora. Bom dia, minha amiga, como intercessora para orar uma pelas outras. Ore por mim e eu estarei orando por você. Deus nos levanta nessa manhã como intercessores, para que a sua oração, que você sinta a minha dor, que você ore por mim, que você se coloque em oração, para que o céu desça e transforme, e limpe, leve embora toda ansiedade, toda depressão, tudo que não serve, que caia por terra nessa manhã em nossas vidas, e que nós possamos nos levantar para caminhar, para viver o que Deus tem para nós. O nosso propósito é maior e Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Então você se coloque como intercessor nessa manhã. E a palavra de Deus diz lá em João 15:9. O que diz? Que ele nos amou, que ele amou, e que nós temos que amar uns aos outros. Então permaneça no amor de Deus, se torne um intercessor, ore e clame, porque o céu vai descer quando você clamar. A palavra de Deus: clama a mim e respondei-te-ei. Então interceda, ore, clame por alguém nessa manhã. Ore, se coloque em intercessão. Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus, não é no nome da Marisete, vai de encontro à necessidade da Rose, vai de encontro às necessidades da Cris. O Senhor conhece o coração dessa mulher. Entrou aqui também a Samara, Senhor, visite ela, visite a Sandra, visite cada irmão que vai assistir essa live depois, que vai compartilhar. Visite, Senhor, na sua necessidade, na sua intimidade, que o Senhor vai de encontro a tudo que ela precisa, porque o Senhor conhece as nossas necessidades. E eu e você, amadas, onde nós estivermos, Deus sabe a semente que nós temos plantado. Nós daremos dar frutos, nós teremos árvores frondosas que nós daremos frutos. Mas para isso, nós precisamos permanecer nele, porque sem ele, nada poderemos fazer. Nada poderemos fazer. Então, para dar frutos, nós precisamos permanecer no Senhor. Nós precisamos permanecer nele. Quem permanece em Jesus sempre gera e compartilha bons frutos. A palavra de Deus para nós essa manhã é isso. E eu já estou terminando. Eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa live. Compartilhe com um amigo, para que ele escute, para que ele entenda o tamanho do amor de Deus. O Pai quer se encontrar com você nessa manhã. Ele quer fazer morada em você. Ele quer fazer morada no seu coração. Você não é órfã, você tem um Pai. Você não é rejeitada, você é amada. Ele quer renovar a sua mente, ele quer libertar você, ele quer transformar a sua vida, ele quer transformar o seu destino. Permaneça no Pai. Bom dia, Sheila. Permaneça em Cristo, no amor do Senhor por você. E ele vai, como está escrito lá, que a gente leu em Romanos 12:2, que diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, porque a guerra é espiritual. Então Deus nos chama para ser intercessores, para nos colocar em oração uns pelos outros, mas principalmente pelos nossos filhos, para que Satanás não tenha poder algum sobre a nossa geração. A nossa geração é do Senhor. Os nossos filhos é do Senhor. A nossa família é do Senhor. Então você precisa se colocar em intercessão, se tornar uma intercessora. Deus clama nessa manhã por intercessores que orem uns pelos outros. Então eu quero que nessa manhã vocês coloquem oração.
ore por você, ore pela sua geração, ore pelos seus filhos, interceda, mas lembre-se da dor do outro e ore também, interceda pelo outro, se coloque na presença de Deus e peça que o Senhor envie anjos, acampe seus anjos ao nosso redor. E amados, não tem sido fácil, mas o Senhor é conosco. E quando Ele está conosco, nós sabemos que tudo vai passar. O deserto vai passar. O deserto vai passar. O cativeiro vai cair por terra. Ei, a palavra de Deus lá em Jeremias 33 diz: clama a mim e respondei-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. E lá no 7 diz também assim, ó. Eu vou ler desde o 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. E tem mais. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e edificarei como no princípio, e os purificarei de toda maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram contra mim e que transgrediram contra mim. Ei, o Senhor te falou: eu te colocarei saúde e cura. Saúde e cura. Eu recebo nessa manhã saúde e cura, do alto da minha cabeça às plantas dos pés, mas principalmente, amados, na minha mente. Eu quero que o Senhor transforme, renove nessa manhã a minha mente, que caia por terra toda ansiedade, toda depressão, toda luta que eu estou aqui falando. Olha, já caiu por terra em nome de Jesus. O Senhor está comigo. A palavra dele diz: derramo sobre ela saúde e cura, e eu a sararei. A palavra é do Senhor para mim e para você nessa manhã. Então receba a cura. Eu preciso acabar, porque eu falei que ia acabar às 7, já é 7h10. Que você nessa manhã compartilhe essa live. Compartilhe com quantas pessoas você quiser. Deus precisa, Ele quer que você levante intercessores. O Senhor está clamando por intercessores, porque essa nação, Deus falou assim: ei, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente. E Ele vai te curar. Ele vai te curar do alto da cabeça às plantas dos pés. Mas você também precisa orar. Você precisa interceder. E eu quero crer que você hoje se torna um intercessor pela minha vida, pela minha casa, assim como eu me coloco como intercessora pela sua vida, para que o Senhor te levante para guerrear contra o mal e clamar por cura, pela intercessão da sua casa, pelos seus filhos. A minha pequena acabou de acordar, a Valentina, tá aqui de pé. Então essa é a minha geração, tem aqui. Essa é a minha geração, a geração que o Senhor te pede: coloque em oração e intercessão pela sua geração. Então, que do alto da cabeça, as plantas dos pés, a cura, a libertação, o Senhor. A Valentina é do Senhor. A Valentina é uma profeta das nações. O Senhor a trouxe, ela é um anjo do Senhor nessa terra, onde ela colocar as plantas dos pés dela. As bênçãos do Senhor estará com ela. Aquele local será abençoado. Então, ore pela sua geração. Essa é a mensagem de hoje, que você se torne um intercessor pela sua geração, pelas futuras gerações. E ore por cura, para que o Senhor cure a depressão, a ansiedade. Ei, as lutas financeiras, caia por terra em nome de Jesus. E você será uma árvore frutífera, que dará muitos frutos, porque você vai se tornar uma intercessora, uma ajudadora. Que Deus te abençoe a sua casa, a sua família. Que nós tenhamos um sábado extraordinário. E eu te peço, ore.
interceda, que Deus vai ouvir do céu o seu e o meu clamor. E tenha intimidade com Deus. Busque mais. Eu vou sair sexta, sábado e domingo, vou estar no encontro face a face com Deus. Por quê? Porque eu preciso desse tempo de busca. Eu estou precisando desse tempo de busca, de um encontro real e verdadeiro com Cristo. Então eu vou. Deus abençoe você também pela palavra. Amém, amados. Compartilhe essa live. Leve para quantas pessoas mais você puder, para que chegue essa pessoa e que Deus possa libertar, que Deus possa renovar, que Deus possa transformar. Então leia João 15:9, leia 2 Coríntios 10:4, leia Romanos 12:2, e Isaías, também o livro de Isaías. Deus fala muito através do livro de Isaías, que nenhuma arma forjada contra a sua casa prosperará, contra ti prosperará. Todo aquele que se levantar contra ti em juízo, você o condenará, porque essa é a herança dos filhos do Senhor. Que Deus te abençoe, tenha um sábado extraordinário, em nome de Jesus. Amém? Toma posse de tudo que Deus tem para você nessa manhã. Fiquem com Deus e compartilhe essa live. Um abraço. Amados, quantas vezes você compartilhar, você leva a mensagem do Senhor. Vai lá no YouTube também, conheça o nosso canal lá no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like, porque quanto mais você compartilha, mais o YouTube, o Instagram entrega para as pessoas, e a palavra de Deus e a mensagem do Senhor vai ecoar por essas nações, porque Deus te quer levando a mensagem, intercedendo pelas nações e pela geração. Que Deus te abençoe. Um abraço.